Bem-vindos ao canal Velha da Janela. Espero que goste do vídeo. Meus pais tentaram roubar o dinheiro da minha madrasta doente terminal, mas ela descobriu e agora ninguém do meu lado da família ganha nada. Minha madrasta Jane é uma mulher maravilhosa. Ela e meu pai se casaram quando eu tinha 4 anos, e ela tem sido uma rocha na minha vida desde então. Minha mãe sempre foi minha cuidadora principal, mas até aquele ponto seu relacionamento com meu pai era amargo e eu basicamente nunca o vi. Jane foi a razão pela qual eles desenvolveram um relacionamento estável de coparentalidade. Ela encorajou todos a terem um bom relacionamento uns com os outros e sempre estava lá para apoiar a mim e minha mãe quando as coisas ficavam difíceis. Jane sempre foi uma trabalhadora muito esforçada. Quando ela conheceu meu pai, ele estava morando em um hotel e minha mãe estava fazendo tudo o que podia para me manter longe dele porque o relacionamento deles não deu certo. Enquanto isso, Jane tinha um ótimo emprego, uma casa legal, ajudou meu pai a se reerguer, negociou um cronograma de visitas com minha mãe que a odiou por muito tempo e garantiu que meu pai nos enviasse dinheiro toda semana porque nenhum deles tinha condições de pagar um advogado para negociar o pagamento da pensão alimentícia. Jane não tinha motivos para fazer nenhuma dessas coisas, mas conforme fui crescendo, ela deixou claro que me amava tanto quanto amava meus meio-irmãos que nasceram alguns anos depois. Eu até tenho meu próprio quarto na casa dela porque na época morávamos com meus avós, vários namorados da minha mãe e Jane sentiu que eu precisava de um ambiente mais estável do que isso. Ela é o oposto da madrasta má. Quando eu tinha 15 anos, Jane ganhou um grande processo contra uma companhia aérea e recebeu mais de US$1 milhão. Ela usou o dinheiro para construir fundos fiduciários consideráveis para mim e meus irmãos, para que fossemos cuidados mais tarde na vida. Apesar de ter muito mais dinheiro, ela ainda queria viver uma vida razoavelmente modesta, então ela pagou a casa que tem e mora lá desde então com meu pai. Claro que ela comprou um carro novo e eles saíram em algumas férias legais, mas ela não gastou todo o seu dinheiro em coisas estúpidas, o que eu respeito muito. Cerca de 1 ano atrás, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Sempre que eu via Jane, ela parecia estar cada vez mais doente, mas ninguém me contava ou aos meus irmãos o porquê, embora eu soubesse que eles sabiam. Tudo o que sabíamos é que ela ia muito ao hospital. Na mesma época, minha mãe estava se aproximando muito mais do meu pai e agindo de forma muito estranha, basicamente como se estivesse tentando ter um romance com ele. Sempre que Jane estava no hospital, minha mãe insistia em passar a noite na casa deles e brincar de mãe para meus irmãos, o que era muito estranho para mim porque ela nunca gostou deles ou de Jane. Ela seria a dona de casa perfeita e minha mãe não é assim de jeito nenhum. Era super falso. Pior de tudo, meu pai começou a cair nessa. Eu não sou idiota, tenho quase certeza de que eles estavam dormindo juntos. Tentei proteger meus irmãos disso, mas eles também não são idiotas. Tentei falar com meu pai também, mas ele insistiu que não era bem assim. Então, algumas semanas atrás, minha mãe começou a falar sobre todos os lugares que ela gostaria de visitar, como ela queria um carro novo e estava procurando investir, o que é estranho porque minha mãe foi bartender a vida toda e viveu de salário em salário desde antes de eu nascer. Ela estava agindo como se estivesse prestes a ganhar muito dinheiro, o que começou a me deixar realmente desconfiada. Entre Jane estar doente e minha mãe agindo como uma nova rica, eu tinha muitas perguntas. Finalmente decidi visitar Jane no hospital e perguntar a ela sobre meu fundo fiduciário. Descobri que se algo acontecesse com ela, meu pai herdaria todo o dinheiro, incluindo o controle total dos fundos para mim e meus irmãos. Ela me perguntou por que eu estava tão interessada no fundo fiduciário, então contei a ela o que estava acontecendo com meus pais e como minha mãe estava agindo com meu pai. Eu não queria, mas depois de tudo que ela fez por mim, ela merecia a verdade. Realmente me doeu partir o coração dela daquele jeito, especialmente depois que descobri que ela estava muito mal neste momento por causa de insuficiência renal irreversível. Ela só tem mais alguns meses. Nós duas choramos muito. Então, 2 dias atrás, tudo veio à tona. Minha mãe entrou furiosa e começou a discutir com meu pai. Aparentemente, Jane falou com seu advogado e mudou o fundo para que meu pai não ganhasse nada e todos os fundos fossem controlados pela minha tia, irmã de Jane. Ela exigiu saber como Jane descobriu sobre o relacionamento deles e eu saí e disse a eles que fui eu que contei tudo.
Eu disse a eles que se eles quisessem jogar jogos idiotas, eles ganhariam prêmios idiotas e que eu não os deixaria ferrar com Jane depois de toda a ajuda que ela deu à minha família quando ela não precisava. Minha mãe me deu um tapa e meu pai parecia um completo derrotado. Então minha mãe disse ao meu pai que ela não o amava de verdade, que ela estava apenas fingindo para que ele se casasse com ela e ela pudesse ficar com o dinheiro. A pior parte é que meus irmãos testemunharam tudo e agora, além da morte da mãe, eles têm que lidar com um pai infiel e sua ex-vingativa. Nossa família inteira está em ruínas e eu sinto que é minha culpa, mesmo sabendo que não é. Ontem visitei Jane novamente e contei a ela sobre as consequências. Ela se desculpou e disse que teve que dissolver meu fundo fiduciário para garantir que minha mãe não ficasse com o dinheiro, mas que como sua filha mais velha, eu herdarei a casa, propriedade depois que ela se for e isso vale mais do que os outros 2 fundos fiduciários juntos. Meu pai não receberá nada porque ela vai se divorciar dele antes de morrer, e honestamente estou feliz por ela. Ela me fez prometer que cuidaria dos meus irmãos e me disse que quando eu fizer 18 anos neste verão posso expulsar meu pai de casa se eu quiser. E eu planejo totalmente fazer isso, a propósito. Não falo com meu pai desde então e não consigo nem olhar para minha mãe. Não acredito que eles conspirariam para fazer isso com Jane depois de todo esse tempo. Só uma prova de que eles se merecem e estou envergonhada por eles serem meus pais. Quando eu fizer 18 anos, vou cortar meu pai o máximo que puder e cortar minha mãe completamente. Espero que ela apodreça. Enquanto isso, vou tentar ficar no hospital o máximo que puder até Jane falecer. De qualquer forma, eu só precisava desabafar. Estou realmente confuso com a coisa toda e me sinto super traída, embora eu não consiga nem começar a imaginar como Jane se sente. Eu vou ficar tão destruída quando ela morrer. Não consigo nem pensar nisso agora. Mas pelo menos ela não está cercada por pessoas que só querem derrubá-la. Obrigada pela leitura. Edição: algumas pessoas estão perguntando muitas das mesmas coisas, então vou apenas esclarecer aqui. Meus irmãos. Meu plano é usar parte do dinheiro da herança para lutar pela tutela dos meus irmãos gêmeos, para que eles possam viver na casa enquanto eu expulso meu pai. Se eu não conseguir a tutela, terei que deixar meu pai ficar na casa. No entanto, quando eu fizer 18 anos, tecnicamente serei um adulto, então, mesmo que meu pai vá embora, ainda serei legalmente capaz de ser responsável por eles. A única coisa que não poderei fazer é impedi-lo de levá-lo se ele for embora. Mas eles farão 18 anos em 6 anos, então, mesmo que tenham que ir embora, eles sempre poderão voltar quando quiserem. Em um mundo perfeito, meu pai simplesmente iria embora e deixaria meus irmãos ficarem comigo, o que tenho certeza de que minha mãe biológica apoiaria muito, porque agora ela odeia todos eles e duvido que isso mude tão cedo. Depois de falar com Jane, ela me disse que a razão pela qual ela dissolveu o fundo é porque originalmente ele seria dividido em 3 partes entre nós, filhos, e meu pai herdaria a casa. Ela dissolveu meu terceiro e o trocou para cuidar da manutenção da casa e em vez disso colocou a casa em meu nome para que meu pai não a recebesse. Além disso, ao fazer isso, pelo menos financeiramente eu estaria recebendo uma parte muito maior. A casa vale cerca de 1,5x o valor dos fundos dos meus irmãos. Eu simplesmente não seria capaz de fazer nada com ela até que meus irmãos fizessem 18 anos, o que é totalmente tranquilo para mim. Desculpe se não tenho uma resposta melhor, mas estou apenas tentando traduzir o que ela me disse. Meus pais. A grande briga aconteceu no domingo e eu não falei com nenhum deles desde então. Acho que eles estão na casa da minha mãe agora, mas está tudo bem para nós porque ainda estamos todos bravos com eles, então eles podem ficar longe, tanto faz. Eu sei que tecnicamente não é legal nos deixar sozinhos, mas eu cuido dos meus irmãos há mais de 1 ano. Eu posso lidar com alguns dias enquanto eles se recompõem. Dane-se os 2. Espero que isso esclareça algumas coisas. Atualização 1. Olá pessoal, sou eu de novo. Muitos de vocês me pediram uma atualização sobre minha situação com Jane e minha família, então voltei com algumas coisas que aconteceram desde que postei inicialmente. Tentarei organizar isso de uma forma que aborde os principais pontos da última vez. Jane ainda está viva e surpreendentemente bem, considerando as circunstâncias. Ela sempre foi uma lutadora e, embora sua doença esteja progredindo, ela está mantendo uma atitude positiva com tudo o que está acontecendo. Ela diz que é grata por ter conseguido ver as verdadeiras cores de todos antes de falecer,
para que pudesse ir para a próxima vida sabendo a verdade. Nós nos tornamos tão incrivelmente próximas nos últimos meses e está ficando cada vez mais difícil saber que ela está chegando perto do fim. Ela nunca fala sobre isso, e eu sei que é porque ela não quer me machucar, mas nós dois conhecemos a situação, então estamos apenas aproveitando o melhor do nosso tempo. Eu também não estou sendo completamente transparente sobre todo o drama em casa, mas, para ser sincera, não acho que ela precise ouvir tudo isso. Acabamos tendo aquela celebração surpresa da vida que planejei. Muito mais pessoas apareceram do que eu pensava, mas todos eles conseguiram um Airbnb perto do hospital onde Jane está e pudemos levá-la para passear e passar um tempo no lago perto da unidade. Foi super discreto, o que eu sei que Jane preferia, e eu até consegui que seu antigo amigo da faculdade viesse depois que o encontrei no LinkedIn. Comemos, tivemos música, jogamos e no geral, foi um momento muito bom, exceto que Jane começou a chorar no final, mas ela me prometeu que era só porque ela estava grata. Meus irmãos também estão bem. Minha tia, irmã de Jane, está atualmente pagando para eles fazerem terapia e eles se tornaram muito mais abertos sobre falar sobre a situação. Eles acabaram de fazer 13 anos, mas muitas vezes parece que estou falando com adultos de verdade. Eles se tornaram realmente independentes ultimamente no bom sentido, e além de eu levá-los para lugares, não preciso mais fazer muito por eles. As notas deles não são muito boas, mas eles não estão reprovando e, considerando as circunstâncias, poderia ser muito pior. Eles ainda saem com amigos e estou de olho em sintomas de depressão e outras coisas. A situação com a minha mãe é tão engraçada quanto embaraçosa, para ser sincera. Ela passou algumas semanas nos ignorando e então tentou rastejar de volta para minha vida, basicamente me implorando para deixá-la se mudar porque o contrato dela estava prestes a expirar e ela não tinha para onde ir. Essa conversa foi tão bem quanto você poderia imaginar e ela acabou me chamando de vadia ingrata e que eu não podia simplesmente ignorá-la, porque ela é minha mãe. Eu disse a ela para sair de casa antes que eu chamasse a polícia e para voltar para o meu pai, que naquele momento só vinha para casa a cada poucos dias para nos ver e pegar algumas roupas. Depois disso, ela tentou passar por aqui algumas vezes e quando eu não abria a porta, ela perdia a cabeça e começava a gritar pela vizinhança. Depois de 3 instâncias disso, finalmente chamei a polícia, mas como tenho 17 anos, eles me disseram que havia uma possibilidade de eu ter que ir para casa com ela, já que tecnicamente sou menor de idade e preciso ficar com o pai com a guarda. Eu disse a eles que nem pensar, porque eu era o único cuidando dos meus irmãos no momento. Isso levou a uma coisa toda em que, depois de algumas horas, meu pai basicamente apareceu e me deixaram ficar lá porque finalmente havia um adulto presente e eu basicamente morava lá há mais de 1 ano. Depois disso, os policiais disseram firmemente à minha mãe que se ela continuasse aparecendo e causando drama, meus vizinhos confirmaram que ela esteve lá algumas vezes gritando. Eles a prenderiam por invasão de propriedade, já que tecnicamente era a casa de Jane e não dela. Ela foi embora e não tentou mais ir à casa, mas por um tempo ela me ligava constantemente dizendo que eu devia a ela e todo tipo de coisa. Ela agora está bloqueada em tudo e qualquer coisa que ela precise me dizer é filtrada pelo meu pai. Quanto ao meu pai, bem, já que ele basicamente é obrigado a ficar aqui por mais 2 meses até eu completar 18 anos, nós basicamente evitamos um ao outro. Mas não é tão ruim porque eu tenho confiado muito em culpá-lo por tudo para conseguir o que quero. Por exemplo, ele ia contestar o divórcio, mas eu ameacei expulsá-lo quando eu fizer 18 anos se ele fizer isso, então ele apenas assinou toda a papelada para um divórcio rápido, e está basicamente fazendo o que Jane diz para ele fazer. Eu não o desrespeito abertamente ou algo assim, ele ainda é meu pai, mas deixei claro que não tenho intenção de fazer nada que ele diga novamente e ele não briga comigo sobre isso. Na maioria das vezes ele fica apenas em seu quarto e às vezes ele volta para a casa da minha mãe, mas apenas por 1 ou 2 dias antes de eles discutirem e ela o expulsar de novo. Ainda não decidi se vou expulsá-lo ou não e também não conversamos sobre isso, então estou meio que improvisando. Quanto a mim, estou lidando com tudo da melhor maneira possível. Entre trabalhar, estudar e visitar Jane, tenho estado tão ocupada que realmente não tive tempo para realmente parar e pensar sobre tudo, mas sei que isso vai acontecer. Um dos meus amigos realmente se destacou e me ajudou a administrar tudo e sou muito grata a ele por estar lá para mim e meus irmãos, então veremos como isso vai acontecer. De qualquer forma, eu queria ter algo mais emocionante para compartilhar,
mas foi isso que aconteceu desde meu último post emoticon sorrindo. Obrigada novamente por todo o apoio no meu último post. Atualização final. Olá a todos, sou eu de novo. Recebi algumas mensagens nos últimos meses pedindo uma atualização, então vou postar minha atualização final aqui e espero que seja o suficiente para responder as perguntas que todos têm feito. Lamento ter demorado tanto para atualizar, mas muita coisa está acontecendo. Como muitos de vocês já devem ter presumido, Jane faleceu no início do outono deste ano. Foi muito traumático e repentino, mas o lado bom é que ela superou todas as expectativas dos médicos para sua vida e quando ela se foi, estava cercada pela família, incluindo eu, meus irmãos e meu pai. Ela estava em cuidados paliativos e não sentiu dor, e todos nós somos muito gratos por isso. Perto do fim, Jane estava fisicamente acabada, mas sua mente estava tão afiada como sempre. Segui o conselho de muitos de vocês aqui e gravei algumas notas de voz para meus irmãos. Originalmente eu queria fazer um vídeo, mas quando conseguimos fazer, nós dois decidimos que eles não precisavam se lembrar dela envolta em tubos em um vestido de hospital. Ela também escreveu muitas cartas para seus amigos, familiares e até para mim abrir quando eu atingisse certos marcos. Ela me deu uma para abrir logo depois que ela faleceu, e embora eu não compartilhe muitos detalhes, posso dizer com absoluta certeza que ela é e sempre será quem eu considero minha mãe, sem dúvida. Foi muito emocionante para todos, e embora tenham se passado alguns meses, ainda estou muito triste por ela não estar mais conosco. Ela era uma mulher gentil e no meu coração, ela é quem eu aspiro ser. Meus irmãos estão obviamente muito tristes com a morte da nossa mãe, mas assim como antes, eles estão lidando surpreendentemente bem. Eles ainda estão fazendo terapia juntos e separados e temos muitas conversas sempre que eles sentem vontade de conversar. Sempre fomos próximos, mas sinto que estamos mais próximos agora, mesmo que eu trabalhe. Saímos juntos sempre que podemos e estou fazendo tudo o que posso para ser o apoio de que eles precisam. Eles não sabem, mas eu definitivamente preciso deles tanto quanto eles precisam de mim, porque eles são os únicos com quem posso realmente conversar sobre qualquer coisa. Ironicamente, agora que nossa cola familiar se foi, estamos nos unindo mais fortes do que antes. Meu pai e eu consertamos as cercas, por assim dizer. Fomos a algumas sessões de terapia juntos, onde ele assumiu total responsabilidade por seu comportamento, e eu o perdoei o máximo que pude, especialmente porque ele finalmente começou a fazer tudo o que podia para estar lá para Jane no final, embora eles ainda tenham se divorciado. Ele ainda está morando conosco e as coisas estão um pouco tensas, mas estão muito melhores do que antes. Ele é meu pai e eu o amo, mas ele também estava quebrado pela condição de Jane e não foi capaz de lidar de uma maneira saudável. A morte dela realmente trouxe alguma luz aos seus olhos, por assim dizer, e agora ele está realmente se destacando para ser o homem que deveria ser. Muitas pessoas comentaram dizendo tarde demais, mas novamente ele é meu pai e para minha própria saúde mental, escolhi perdoá-lo. Até onde sei, minha mãe biológica praticamente desapareceu da face da terra quando fiz 18 anos. Ela tentou algumas vezes me convencer a deixá-la morar conosco, mas eu não aceitei. Até meu pai disse a ela que ele oficialmente terminou e depois que todos nós a bloqueamos em tudo, ela parou de entrar em contato. Ela não tem parentes que falem com ela, então não preciso me preocupar com isso. Mas ouvi de pessoas que a seguem no Facebook que ela tem um novo namorado com quem está morando. Não quero persegui-la nem nada, realmente não me importo. Ela não veio até mim com nenhum tipo de pedido de desculpas, então, para ser sincera, ela pode ficar irritada o quanto quiser. É um pouco difícil para mim pensar que ela simplesmente iria embora no segundo em que me tornei legal só porque ela não recebeu nada do dinheiro de Jane, mas tudo bem, as verdadeiras cores e tudo mais. Acho que 18 anos foi muito tempo para fingir que me importo. Estou tão brava com ela que não quero mais ter nada a ver com ela. Talvez isso mude um dia, mas não vou prender a respiração. Quanto a mim, estou indo muito bem, decidi tirar um ano antes de começar a faculdade para lidar com toda essa merda e ainda estou no mesmo emprego, então estou economizando dinheiro sempre que posso. Meus amigos têm sido grandes apoiadores e sou muito grata a todos, especialmente vocês do Reddit, que têm me checado e se certificado de que estou bem. Estou levando as coisas um dia de cada vez e isso tem funcionado muito bem para manter meu foco. Minha meta é ir para a faculdade no ano que vem e estudar jornalismo,
mas estou improvisando, sempre posso voltar para a escola. Mas agora minha família precisa de mim, e se isso levar mais de um ano, que assim seja. Obrigada a todos, esta será minha última atualização, e eu aprecio muito todo o amor e apoio que vocês demonstraram à nossa família. Jane, eu sei, era muito grata por todos vocês também, e tudo o que posso dizer é segurem firme seus entes queridos e tomem cuidado com qualquer um que pareça bom demais para ser verdade. Muito amor e bênçãos a todos vocês. Acabou. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, e até a próxima.